O deputado Marcel Van Hatten manifestou-se na tribuna da Câmara contra a aprovação de uma PEC apresentada às pressas após a Casa validar a prisão do deputado Daniel Silveira por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Van Hatten apontou que os mesmos deputados que não se opuseram à prisão agora querem apoiar uma proposta que estende a imunidade parlamentar ao ponto de proteger corruptos. Pouco depois, o deputado retornou à tribuna e explicou mais detalhadamente os problemas da proposta e o que deveria ser feito para efetivamente limitar o Supremo Tribunal Federal. Assim está. Senhor presidente, colegas deputados, a última sua fala falou absurdos gravados em vídeo, mas que deveria ser e será julgado pelo Conselho de Ética dessa casa e não preso arbitrariamente, como fez o Supremo Tribunal Federal na semana passada e continua preso até hoje. Senhor presidente, mas como resposta a esta prisão, o que vemos hoje neste plenário é a apresentação de uma PEC que está simplesmente passando por cima de todos os ritos regimentais, legais e constitucionais para ser votada ainda nesta quarta-feira aqui. A PEC da impunidade, não da imunidade. Como pretexto para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, protocolou-se a proposta de emenda à Constituição número 3 de 2021, que entrou na pauta sem nem sequer possuir as 171 assinaturas necessárias. Agora sim está porque as tem, mas esteve na pauta sem as ter, num precedente jamais visto nessa casa, senhor presidente, para dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que não é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. É uma resposta apenas à própria classe política, ao corporativismo daqueles que querem evitar serem presos por crimes comuns ou de corrupção. A PEC da imunidade, que vai demonstrar, lamentavelmente, que aqueles que defenderam, talvez até de boa fé, a prisão ilegal e inconstitucional da semana passada, agora estão vendo esta prisão servir como pretexto para evitar que deputados possam ser presos sob qualquer circunstância praticamente. Nós temos de avançar no combate à corrupção e não regredir, senhor presidente. E os deputados que votaram favoravelmente à prisão na semana passada, votando a favor dessa PEC, que tem duas partes, na sua primeira parte, ao deixar claro que é imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, vão confirmar que votaram mal na semana passada. E na segunda parte, vão, se votarem a favor dessa PEC e ela for aprovada, dar um salvo-conduto para os corruptos neste parlamento, para criminosos nesta Câmara dos Deputados, senhor presidente. Nós não podemos permitir que isso aconteça, inclusive com a possibilidade de prisão cautelar pela CCJ. Esta Câmara vai virar cadeia? É um absurdo, senhor presidente, votaríamos contra essa PEC. Senhor presidente, retorna essa tribuna a falar da PEC 3, que foi protocolada hoje na Câmara dos Deputados, estava pautada sem dispor das 171 assinaturas necessárias. Um completo absurdo, e que tem sua previsão de votação para o dia de hoje. Outro absurdo, uma PEC sem passar por Comissão de Constituição e Justiça, sem comissão especial, sem nada, vindo direto ao plenário para tratar não de imunidade parlamentar, tratar de impunidade parlamentar. Pois bem, senhor presidente, há duas partes nesta PEC. Uma, sim, tratando das imunidades parlamentares e que confirma aquilo que eu disse na semana passada aqui em discurso na Câmara dos Deputados. O caso do deputado Daniel Silveira, que deu um absurdo discurso compartilhado em vídeos, é de Conselho de Ética. E diz agora a nova redação proposta nesta PEC ao artigo 53, que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, o que já constava na Constituição, cabendo exclusivamente, e esta parte é acrescentada, a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com decoro parlamentar.
foi exatamente o que eu disse na semana passada ao defender a soltura do deputado Daniel Silveira, lamentando a inconstitucionalidade, a arbitrariedade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que não respeitou a nossa Carta Magna. Pois bem, a primeira parte da PEC 3 está certinha, está melhorando a redação da Constituição. Porém, o restante, senhor presidente, é um descalabro. Para quem chegou a este parlamento para ajudar no combate à corrupção, é lamentável ver esta reação ser tratada como uma reação ao STF. Não, vai prejudicar o combate à corrupção. A observação da lei da ficha limpa que se enfraquece e não dá resposta nenhuma ao Supremo. Pelo contrário, deveríamos tratar aqui sim, caros colegas deputados, de, por exemplo, limitação de mandatos para ministro supremo, quem sabe de 10 anos. Limitação de atribuições da Suprema Corte, que tem, além de julgado, legislado, tem feito uma série de intervenções em outros poderes, arrogando a si um poder moderador que não possui. Aliás, já desde o Império não existe no nosso ordenamento jurídico e constitucional. Portanto, senhor presidente, sou contra a PEC da impunidade que está sendo proposta neste dia, que vai impedir praticamente por completo a prisão de deputados e senadores corruptos, ladrões e criminosos. Obrigado, deputado. Como vocês acompanharam aí, um dia péssimo pra gente, resultado trágico, não é apenas para nós conservadores, mas é para o país, para o nosso futuro e para a nossa história. É difícil, né, compreensão, tudo isso que está acontecendo. Mas a gente percebe que o sistema é muito mais forte do que a gente pensa. É de uma frustração muito grande para a gente que chegou recentemente, né, numa vida política, num mandato, onde a gente acha que, e aí quando eu digo a gente me refiro a todo o grupo, né, recém-chegado, Daniel e os demais deputados conservadores de sangue novo, e a gente achou em 2018 que poderíamos fazer tanta coisa, quebrar as pernas desse sistema. Mas ele é muito maior do que a gente pensa. Há interesses de difícil dimensão, até para nós que estamos próximos, né? Que estamos dentro desse jogo e próximo desses caras. Alguns deles eu consegui conversar hoje e o retorno que a gente tem é quase sempre o mesmo. Eu até queria votar com o Daniel, mas vem a ordem do nosso líder partidário, a gente não pode descumprir, senão vai ficar muito ruim para mim. E qual a motivação desses líderes partidários também em fazer esse tipo de orientação, em determinar que os partidos votassem contra o Daniel, atropelando tudo, questões constitucionais, processuais, nossas prerrogativas parlamentares. Ainda que você que estiver vendo esse vídeo aí queira discordar do que o Daniel falou, é muito claro todos os requisitos que foram ignorados para a prisão do Daniel. E cabe a nós não nos desestimular ainda mais nesse momento. E é muito frustrante para mim que estou nisso. Principalmente por acompanhar o Daniel de perto. Vocês sabem o quão próximo dele eu sou. É um cara muito bem intencionado, muito guerreiro, muito forte, um cara muito disposto a mudar esse país. E agora se vê preso e ainda próximo de perder o seu mandato. O sistema é foda, parceiro. É muito maior do que a gente pensa. O sistema é foda, como diria o Capitão Nascimento, né? Mas enfim, que a gente não se desestimule ainda mais, que a gente se mantenha unido e peça a Deus para que a próxima composição do Congresso Nacional tenha a maioria de pessoas honradas e conectadas com a população. Senhoras senadoras, senadores, telespectadores, o Brasil está vivendo um momento extremamente delicado. E não é só em função da pandemia, que na verdade é o assunto mais grave que vivemos no país. E onde a palavra vacina é a palavra de ordem, é o que mais precisamos com urgência. Entretanto, há outros assuntos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. A democracia, a sociedade brasileira deposita muitas esperanças na altivez, na imparcialidade,
na respeitabilidade da sua Suprema Corte. Mas, infelizmente, tem acontecido desvios, exorbitância nas atribuições. Não me refiro apenas à prisão do deputado recentemente, que foi uma arbitrariedade. Por mais desvairado como foi, e foi o deputado preso, mas não era competência, e não é competência de um ministro do Supremo que ao mesmo tempo exerce funções de polícia, de instaurador de um inquérito, de investigador, de vítima e de julgador. Está tudo errado, não pode. A competência era e é da Câmara dos Deputados e da Comissão de Ética da Câmara para o devido processo legal. Então, nós precisamos, nesta hora, repensar. Eu sempre fui a favor da avaliação dos pedidos de impeachment. Sempre fui a favor da CPI da toga, que não se confirmaram por retirada de assinaturas. Mas nós não podemos perder de vista que isto ainda é viável e provavelmente necessário para nós devolvermos ao Supremo Tribunal a respeitabilidade que ele vem perdendo. Não é por outra causa que tenho como primeiro projeto ao chegar aqui em 2015 foi a PEC 35, para que se altere o sistema de indicação dos ministros do Supremo, através de uma comissão de juristas e prazo de mandato de 10 anos. Eu acho que mais do que nunca está se impondo esta circunstância agora para nós debatermos, para restabelecer a confiança, a esperança, a credibilidade da sociedade brasileira no Supremo Tribunal Federal. E daqui para adiante, sempre que possível, quero trazer ao debate esta questão. O Supremo Tribunal Federal, por suas exorbitâncias, pelo extrapolamento de suas atribuições, está merecendo ser repensado. E a PEC 35 é uma das melhores alternativas. É o que eu precisava dizer e disse.